meus alunos do quarto ano. Vamos começar mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre os músicos e os seus instrumentos, né? Porque o músico, ele recebe uma denominação de acordo com o instrumento que ele toca, né? E nós vamos ver isso na aula de hoje, qual é a denominação que o músico recebe de acordo com o instrumento que ele toca. Mas antes de a gente entrar nessa matéria, nós vamos fazer a correção do exercício da aula passada, as atividades de fixação. Bem, eu coloquei para vocês verem, eu fiz a atividade, né? A primeira questão está pedindo o seguinte: qual a classificação do piano? O piano é um instrumento de tecla, né? Porque para você produzir o efeito musical, você tem que acionar com os dedos as teclas do piano, então ele é tecla. Dado a figura do instrumento abaixo, escreva o seu nome e a sua classificação. É uma escaleta, esse instrumento é uma escaleta, tá? E a classificação dele é teclas também. A última questão, tá? É uma questão pessoal, né? É uma questão que tinha que ser feita mediante uma pesquisa que eu passei para vocês. Ela está pedindo o seguinte: faça uma pesquisa na internet e escreva sobre a diferença existente entre o piano de armário, também chamado de piano vertical, e o piano de cauda. Eu escrevi o seguinte: em um piano vertical, entre parênteses armário, as cordas estão esticadas verticalmente, tá? Para fazer um instrumento menor, que permite que ele seja colocado em um espaço limitado. Já o piano de cauda tem o seu formato do piano original. O piano, quando ele foi inventado no formato de cauda, por isso que eu escrevi dessa forma. Com suas cordas esticadas na horizontal. Então, ele aparenta ser maior, tá? Então, a diferença é que um é em pé, o outro é deitado. Basicamente é isso, tá? Quem escreveu isso, tá, acertou. Vamos dar continuidade à nossa matéria e eu vou falar para vocês sobre o músico e os seus instrumentos. O músico recebe uma denominação de acordo com o instrumento que ele toca, ou até a forma como ele atua na música, tá? E nós temos, né, 3 instrumentos. Nós temos ali uma guitarra, nós temos uma bateria e nós temos um piano. Como é que se chama, né, o músico que toca esses instrumentos? Eu coloquei para vocês ali. Né? O músico que toca guitarra, ele é chamado de guitarrista. O músico que toca bateria, ele é chamado de baterista. E o músico que toca piano, ele é chamado de pianista. Tá? Mas tem uma outra situação também. Lá no fundo da sala da orquestra ou da banda de música, tem um músico que ele é responsável por tocar vários instrumentos. Tá? E esses instrumentos são instrumentos de percussão. O que acontece? Determinado tipo de música pode pedir, por exemplo, um determinado tipo de som. Então, esse músico tem na sua frente uma série de instrumentos e ele muda de instrumento de acordo com que aquela parte, aquela música está pedindo o efeito que ela quer. E esse músico ele é chamado de percussionista, tá? Um percussionista, um músico que toca os instrumentos de percussão. É chamado de percussionista até porque ele toca mais de um, são vários instrumentos. E ele fica mudando de um para outro, de acordo com a solicitação da música. Relembrando, tá, os músicos recebem denominações de acordo com o instrumento que eles tocam, tá? E o músico que toca os vários instrumentos de percussão da orquestra ou da banda é chamado de percussionista. Tá? Bem, a nossa aula fica por aqui. Até a próxima aula. Um abraço.